Na esteira desse avanço de popularidade do governo, uma nova pesquisa eleitoral feita pela Genial Quest mostrou hoje a vitória numérica do presidente Lula em todos os cenários para as eleições em 2026. O cenário mais desconfortável para ele é um empate técnico com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, no segundo turno. Vamos então aos números dessa pesquisa Genial Quest? Então, temos aí agora na tela para você o primeiro turno, né? São 4 cenários que foram colocados. Claro que há outros candidatos também colocados pro entrevistado escolher, mas vamos trazer aqui esses cenários de disputas duplas, né? Os 2 primeiros colocados em cada cenário. No cenário 1, temos Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, em que Lula teria 32% contra 26% de Bolsonaro. No cenário 2, Lula contra Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, Lula ficaria com 30% e Michele com 19% dos votos válidos. E no cenário 3, Lula tem 32% contra 15% de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do Republicanos. No cenário 4, a gente já vê o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, com 15%, enquanto Lula teria 31% dos votos válidos. Vamos agora ao cenário de segundo turno. Aí a gente tem o cenário com o cenário com Jair Bolsonaro, né, em que Lula teria 43%, dos votos contra 37% dos votos de Jair Bolsonaro. E no cenário que é mais desconfortável para o presidente, em que há o empate técnico pela margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, a gente tem Lula com 41% e Tarcísio de Freitas com 37%. Então, pela margem de erro, os dois iriam para 39%. Então, estaria aí nesse empate técnico. No cenário 3, a gente tem o cenário de Lula contra Michele Bolsonaro, em que Lula teria 43% e ela teria 36%. Lula contra Ratinho Júnior, Lula teria 41% e Ratinho Júnior 36%. E aí agora a gente passa para os outros cenários, foram feitos 8 cenários de segundo turno. Vamos trazer aqui o restante, porque a gente tem também outros possíveis candidatos. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, está no 5º cenário com 36% contra 41% do presidente Lula. Lula no cenário contra Eduardo Bolsonaro venceria por 43% a 33%. No cenário 7, Lula contra Romeu Zema, temos vitória. E, nesses 2 últimos cenários, né, tanto contra Romeu Zema quanto contra Ronaldo Caiado, Lula venceria por 42% contra 33% desses adversários. Fran, vamos entender o que a gente tem nessa pesquisa, o que muda, né? Assim, se a gente tem um cenário que se altera aí, como que isso vem para 2026, o que isso mostra, né? Vamos lá, Dani. Essa pesquisa, né, foram 2.004 entrevistas em 120 municípios, né, também naquele mesmo intervalo em que foi feita a outra pesquisa, né, que foi divulgada ontem. Deixa eu só trazer então esse dado aqui para o pessoal entender que essa pesquisa Genial Quest entrevistou 2.004 pessoas com mais de 16 anos, né, que é a idade para votar, em 120 municípios. E essa pesquisa foi feita de quinta-feira, dia 10, até segunda-feira, dia 14, esta segunda-feira. A margem de erro da pesquisa, como eu disse antes, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Desculpa, Fran, pode voltar. Imagina, não, que isso. Eu acho que quando a gente olha esses dados, o que mais chama a atenção realmente é esse empate, não só esse empate empate técnico, né, entre Tarcísio e Lula, porque também coloca ali tanto a Michele, antes estava tudo meio que embolado, né? Então o Lula, ele tem um respiro em relação ao por causa, principalmente, né, após isso do tarifaço, porque vamos lembrar que ele também teve uma melhora, mesmo que pequena, em relação à avaliação do governo, né, subiu de 40% para 43%. Comparado com maio. Agora, também agora, o Lula antes estava sempre aparecendo embolado com todo mundo, né? Com todos esses nomes. E agora ele apresenta aí essa dianteira e o que fica mais empatado é justamente com o Tarcísio de Freitas, que a gente pode dizer que tanto ele quanto Lula, eles estão como, digamos, protagonistas em relação a tudo isso que tem sido discutido sobre o Trump, né? Sobre essa taxação de 50%.
centro. Por outro lado, a gente viu também que teve essa negativa em relação aos nomes da família Bolsonaro sobre isso do tarifaço, porque houve essa mistura entre o que é político e o que é econômico. Lembrando, né, o Bolsonaro, ele está inelegível, são 2 decisões do Tribunal Superior Eleitoral até 2030, então quando a gente vê o nome mais competitivo é Tarcísio. Agora, o Tarcísio tem que se resolver na própria direita, porque ele já irritou o Eduardo, irritou outras pessoas, justamente porque foi tratar sobre isso do tarifaço. Lembrando que São Paulo é o estado que vai ser mais atingido também. Agora, o que isso mostra também, Dani, quando a gente pega os dados dos outros pré-candidatos, né, dos outros governadores, é de que, muito provavelmente, talvez talvez essa direita vai ter que se unir até num primeiro turno ali, para tentar ter uma aglutinação maior, mas, ao mesmo tempo, todo mundo tá com índices muito parecidos ali. Então, digamos que todo mundo tá pro jogo. Não tem ninguém ainda como carta fora do baralho, né? E tem muito tempo até lá. Zema é um exemplo claro de quando ele foi eleito governador de Minas pela primeira vez, ninguém nem o conhecia. E ele derrotou Antônio Anastasia do PSDB, que até então sempre governou o estado, né? Então, tem esses pontos importantes. Então, agora, isso mostra também que ninguém deve sair tão cedo dessa jogada, e principalmente porque Bolsonaro não abre mão de falar que é candidato. Tarcísio já está enfrentando esse problema na própria direita. Então, todos os outros nomes são factíveis. Ninguém está com o jogo ganhado ou nada disso. E lembrando que Lula também tem que ver se vai ter a disposição para tentar uma reeleição. Ele fala, tudo dá a entender que sim, mas dentro do próprio... Não tem outro nome também, né? Na esquerda. A esquerda vai ter outro nome? Nas pesquisas nem tem, né? E até então, assim, nessa pesquisa mesmo, que é da Genial Quest, a gente teve a pergunta, para você, Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026? E a gente tem 58% das pessoas dizendo que não, mesmo entre as pessoas que estão ali na esquerda, que se consideram petistas, apesar de ser um número menor, né, de não serem a maioria, existem pessoas que também concordam que acham que o Lula não deve se candidatar. Então, é um desafio ali para todos os espectros, né, estão ali vivendo um pouco desse dilema. Eu queria só ler uns comentários aqui. O do Paulo, que foi o nosso primeiro comentador aqui, que ele diz o seguinte: a extrema-direita é tão adicionada pelo poder que deu um tiro de escopeta no próprio pé. Oremos. O que ele diz é justamente, acho que nesse sentido do tarifaço, né? Assim, que houve essa movimentação, e aí a gente vê nas pesquisas mesmo essa questão da associação do nome dos Bolsonaro a essa movimentação nos Estados Unidos, e, né, isso pode ter, claro, influenciado, né, bastante nessa popularidade, nesses números dessas pesquisas. E a gente tem também o comentário, só um minutinho que eu perdi esse comentário, achei de novo, do Sandro, que ele diz que já era para esse governo das trevas. Ele diz, acho que né, falando do governo do presidente Lula. Então a gente tem umas opiniões divididas ali, né, pessoas que estão falando aqui bem, falando mal, trazendo... Olha só o comentário do Denison, Fran. Não vou enganar vocês, mas tenho certeza que Zema vai ser o presidente da República. E aí já emenda no que você falou, né? Assim, houve essa reviravolta na eleição para o governo de Minas em 2018 e nada impede, né, assim, que isso aconteça mais uma vez em 2026. E num cenário, né, de polarização, mas que os principais líderes estão fragilizados, que é o caso de Lula e Bolsonaro, é um grande momento, talvez um momento de aproveitar justamente para quem está ali no centrão, né? Seja a centro-esquerda ou a centro-direita. Dependendo de como vai ser isso de polarização até outubro do ano que vem, isso pode estar muita coisa, né, Dani? Tanto que nessa pesquisa também, só rapidinho, outro dado, é que 72% dos entrevistados entendem que Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura, né? E entre quem ele deveria apoiar, aparece ali o Tarcísio em primeiro, depois Michele, depois Ratinho, depois Eduardo, depois Pablo Marçal, aí depois tem o Leite, o Zema, o Caiado, ou seja, esses governadores também podem se mover de certa forma para tentar esse apoio de centro, né? Agora todo mundo tá querendo esse espólio político de Bolsonaro, mas a pesquisa é retrato de momento, então muita coisa pode acontecer ainda. Exato. Mas fato é que há espaço para esse centro.